Romanos capítulo 5, depois que todos acharem, os obreiros podem sentar também, por gentileza. A gente vai falar sobre a justificação pela fé e a paz com Deus. A Bíblia diz que hoje nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 5. Eu vou ler e depois eu vou explicar. A pregação vai ser bem curta, mas construtiva. A pregação vai ser apta para o crescimento espiritual e também a pregação vai ser... talvez você se pergunte por que Jesus morreu, né? Por quem ou por que ele morreu? Qual foi o propósito da crucificação? Qual foi o propósito da morte de Cristo? A gente tem que entender que a palavra de Deus ela tem um centro, o cetro de justiça. E esse centro e todas as coisas, tanto do Novo quanto do Velho Testamento, ou no período veterotestamentário, toda a palavra ela traz alusão para um único ser, para uma única história. Deus ele nunca, na história da humanidade, ele nunca colocou um propósito apenas de querer resgatar o homem do lamaçal do pecado ou tirar o homem caído para ele ser justificado mediante a fé em Cristo. A história do cristianismo tem uma base, e a única base da palavra é revelar a Cristo, o primogênito de toda criação. Você pode ver que os profetas profetizaram o Messias tão aguardado. E os mesmos profetas que profetizaram esse Messias que tão foi aguardado, hoje nós temos livre acesso, praticamente à porta do céu. Hoje nós temos liberdade para falar com Deus. E a Bíblia diz que os profetas ansiaram por isso. Antigamente Deus não se manifestava no povo. Antigamente era no templo e não na vida praticamente dos sacerdotes e nem do sumo sacerdote. Antigamente não havia homem que poderia dizer que era morada do Espírito Santo. Hoje nós somos. Deus no passado habitava em templo, entenda, hoje ele habita na gente. Por isso que Estevão mesmo falava que Deus não habita na estrutura, ele habita dentro da gente. Então o desejo dos profetas é ter aquilo que a gente tem. E muitas das vezes a gente não valoriza isso. O desejo dos profetas é querer ter o Espírito Santo morando dentro da gente. Imagina você no passado, para você poder querer ter o perdão do seu pecado, tinha que esperar cada 1 ano. O bode, o boi, o cevado, o cordeiro ser imolado, para ter derramamento de sangue, para assim então você ser perdoado dos seus pecados. A Bíblia diz que era possível fazer isso 1 vez ao ano. Mas a Bíblia diz em Hebreus que bastou Cristo morrer uma única vez pelos nossos pecados, para nos reconciliar com Ele mesmo, reconciliar a gente, o homem caído, com Deus. Hoje nós temos paz com Deus. Hoje nós não somos mais o alvo da ira de Deus, como no passado éramos o alvo da ira de Deus. Como nós pregamos no sábado passado, como John Flávio, um puritano renomado inglês, presbiteriano, falava sobre a conversa do pai para com o filho. A ira do pai teria que ser saciado em alguém. E o próprio Cristo voluntariamente morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua própria vida. Ou seja, no tempo oportuno, Cristo morreu no lugar de pecadores, afastados da ira hoje, mas antigamente filhos da ira, afastados de Deus antigamente, mas hoje se aproximamos pela cruz. Éramos inimigos de Deus no passado, e a Bíblia diz que hoje somos amigos de Deus, reconciliados com Ele. Então olha o propósito do Evangelho. O Evangelho é as boas novas. Que boas novas é essa? É as boas novas de Cristo. Que boas novas de Cristo é essa? Como Paulo mesmo disse, que aqueles que perguntarem a razão da vossa fé, o que vocês hão de falar? Por que Cristo morreu? Para quem que Cristo morreu? Qual é o propósito de um homem sem pecado? Ser crucificado no madeiro, sendo maldito, o seu sangue sendo invertido. E muitos daqueles que outrora foram abençoados pela imposição da mão do próprio Cristo ressurreto, eram os mesmos que naquela noite, ou naquela tarde, a hora 9, ou às 3 horas da tarde, que talvez, por uma oportunidade, conseguiram ter acesso a Cristo, foram abençoados, levantados dos seus leitos, paralíticos, cegos, surdos, mudos,
Mortos, meu Deus. A Bíblia diz que se fosse escrito todos os feitos de Jesus, os seus milagres não caberiam em todos os livros do mundo. Olha quantos milagres Jesus fez. Mas olha quantas pessoas que apontaram o dedo para ele e falaram crucificam. É os mesmos que muitos daqueles que ele levantou. Hoje nós não fizemos diferente. Talvez você não tenha coragem de falar assim, crucifica Jesus aí de novo. Não, a nossa boca não tem coragem de falar isso. Mas o nosso coração grita por isso. O nosso coração grita por isso. Crucifica-o. Porque ele vai matar nossas vontades. Porque ele vai arruinar os nossos desejos. Porque ele vai tirar a nossa vontade, os nossos desejos. Vai tirar aquilo que nós costumamos fazer diariamente. Como eu sempre falo. É como tem um livro que diz, um livro de um pregador renomado. O Deus que destrói sonhos. Deus destrói os nossos sonhos. Os nossos sonhos não são o mesmo que o dele. Por isso que Deus mesmo fala na palavra, os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Paulo mesmo diz que nunca homem viu, ou nunca penetrou no coração de um homem, aquilo que está preparado para aqueles que amam a Deus. Nunca, meu Deus do céu, que é a salvação da nossa alma. O homem não consegue contemplar a grandeza de Deus na sua vida, a não ser a partir do momento que o próprio Espírito Santo, através da santificação, arranca o poder do pecado que outrora era condenável diante da gente. Amém? Romanos capítulo 5. Diz assim. Olha o cabeçalho. A justificação pela fé e a paz. Quando eu li isso essa manhã, meu Deus, eu caí em pranto. Quando eu li isso aqui, eu já tinha lido mais vezes, mas é como a gente sempre fala. Você pode ler várias vezes a palavra. Cristo sempre vai trazer um significado diferente para você. Diz assim, Romanos capítulo 5. A justificação pela fé e a paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada, diz assim, pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só isso aqui como é forte. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo, por quem? Pelos ímpios. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas, olha só, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ousa morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos do quê? Da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos o quê? Olha de novo o 6 em diante. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Ou seja, aquele que pratica a lei, se você ler na nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia diz assim, até tudo bem, alguém morrer pelo bom, mas pelo mal não. Mas tudo bem, alguém morrer por aqueles que praticam a lei, mas pelo perverso não. E a Bíblia continua dizendo que Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que pelo bom até que vai, mas pelo mal não.
Aí a Bíblia diz que Cristo, que Deus, provando seu amor com que nos amou, usou Cristo para morrer por nós, ainda quando éramos pecadores, destituídos, largados, distantes. Mas a Bíblia também fala que nós éramos por natureza, no versículo 10, porque se nós sendo os inimigos, nós éramos o quê? A Bíblia diz assim, porque se nós sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A gente vai ser salvo por quê? Acabei de falar no versículo. A gente vai ser salvo pela vida de Cristo. Paulo, ele escreveu a carta aos Romanos, lá pelo ano 57 depois de Cristo. Nessa carta, os assuntos são abordados de forma bastante profunda. Nem parece que esse livro é uma carta, parece que é mais uma tese de estudo, de tão profundo que o livro de Romanos é. No livro de Romanos você consegue ver a ira de Deus sendo manifestada, o juízo de Deus sendo manifestado sobre o pecador. Você consegue ver o ápice do pecado do homem, ele sendo entregue para a maldade do seu coração, como nós falamos quase todo culto. O homem que cai na iniquidade do seu coração não é aquele que no partir do momento que está pecando está recebendo a ira de Deus, não. O ápice do pecado do homem é aquele que está experimentando o seu pecado sem aflição, que está experimentando o seu pecado sem angústia, que está experimentando da sua iniquidade sem requer olhar para dentro de si e ver o quanto ele está distante de Deus. Esse é o ápice do pecado na vida de um pecador, na vida de um homem caído. Como assim, pastor? Você pode ver que seria muito fácil hoje uma pessoa pecar e na mesma hora a ira de Deus cair sobre ela. Todos aqui entrarão com temor e temor, pelo que eles veem a ira de Deus sendo manifestada. Hoje não é mais assim. Hoje o homem peca, não acontece nada, não vai acontecer nada. Mas no último dia vai acontecer. Porque a gente sabe que, eu posso ser sincero, bom seria que você tivesse sido morto do que afastado de Deus. Por que razão viveria vocês numa terra sem a presença dele? Como diz os puritanos, queime as nossas casas, tire os nossos filhos. Mas não, presta atenção aqui, pessoal, amém? Está tendo culto, amém? Mas não nos tire a tua palavra, não nos tire a tua presença, não nos tire o teu Espírito Santo. Os puritanos entendiam o real significado da palavra. Os puritanos entendiam o real significado do que é um homem cheio do Espírito de Deus. Os puritanos entendiam o que era um homem que foi regenerado pela cruz, que foi reconciliado com Cristo, nele mesmo, como diz a própria palavra. Os puritanos entendiam o real significado daquele homem, outrora caído, morto nos seus pecados, nos seus delitos, mas foi encontrado por Cristo. A palavra mesmo diz que Deus tira o pobre do pó e numa altura ergue o necessitado, tira o pecador do lamaçal do pecado e coloca-nos assentados nos lugares celestiais dessa terra. Ou seja, Paulo coloca para a comunidade dos romanos, de maneira ordenada e profunda, a doutrina que já havia exposto também aos Gálatas, a igreja da Galácia. Ou seja, a gratuidade da salvação pela fé. Paulo tanto fala aos Gálatas como aos romanos que a salvação é gratuita. A salvação é pela graça, mas não foi de graça. A salvação é mediante a fé em Cristo Jesus, não é pelas obras. A salvação é pelo sangue, não é pelo que você faz. A salvação foi por um cordeiro morto, imolado, imaculado, um ser que não tinha pecado, um ser que foi obediente até a morte, morte de cruz, e não é pelas suas razões, não é pelo que você faz, não é pelo tempo que você passa com a sua família, mas é o tempo que você passa com Deus. Hoje eu estava na minha casa meditando na palavra, e eu olhava e tentava entender, meu Deus, muitas pessoas acham que o real significado do Evangelho é o tanto tempo de valor que você dá para a sua família. Quando eu olho para a palavra, não é isso. Eu vejo que o real e verdadeiro significado do Evangelho é o tempo que você se agrada, aí anseia, aí anela estar com Ele, na presença dEle.
pelo fato de você ser comprado por alto preço. A redenção da alma é caríssima e não há preço que pague. Ou seja, para entrar no caminho do Evangelho, não é preciso se enquadrar na lei do judaísmo, como muitas pessoas entendem que é isso. Não, o apóstolo Paulo afirma que só Deus pode salvar e que Ele salva não apenas os judeus, mas também os gentios. Ele salva tanto aparentemente o justo, quanto o pior homem da face da terra. O mais depravado, o mais pecador, o mais destituído. Deus salva através de Jesus Cristo. E para que isso aconteça, é necessário ter fé em Cristo, tornando também seu discípulo. Eu não digo para que você possa ser salvo, você tem que virar um obreiro, um auxiliar, um evangelista, um pastor, não. Discípulo de Cristo. Ide a todas as nações e fazeis discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide a todas as nações, fazeis discípulos. A palavra mesmo fala isso. Ou seja, isso nós não conseguimos por nossas obras, por nossos esforços, por nossos méritos. A carta de Paulo aos Romanos é muito importante para a história da igreja hoje, porque ela mostra que não importa o que você faça, mas você não é salvo por aquilo. Romanos está falando, a carta de Romanos está falando que não importa o quanto que você se entrega, o quanto que você se doa, o quanto que você pratique. Judas, a Bíblia mesmo fala em Atos capítulo 1, que ele foi chamado para o mesmo ministério, o mesmo trabalho. Judas curava, sim ou não? Curava. Judas pregava, sim ou não? Judas pregava, meu Deus do céu. Judas falava do amor do Pai? Judas falava do amor de Cristo? Judas falava da misericórdia de Deus? Judas falava que aquele que é o único que pode salvar, como disse Jonas, a salvação pertence a Deus. Judas falava isso, mas a Bíblia diz que ele era filho da perdição. Porque o seu coração estava distante. Não importa o quanto que você faça, não importa o quanto que você pense, não importa o quanto que você balbucia palavras lá fora, não importa, para Deus isso não tem significado. Foi lendo essa carta que Lutero redescobriu o Deus misericordioso, que nos justifica, que nos aceita independentemente das obras da lei. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Todas as pessoas são ao mesmo tempo justas, mas ao mesmo tempo pecadoras, carecendo da glória de Deus, assim como eu e também como vocês. A carta aos Romanos aponta para a universalidade da salvação que se mostra na história da humanidade. Ou seja, para Paulo, a salvação não é uma pescaria de pessoas individuais que Deus está fazendo nesse grande rio da humanidade, correndo pelo leito da história, não. Paulo não entendia que a história principal do Evangelho é salvar pecadores. Não era isso. Paulo nos convida, a entender a própria história, que Deus salva, e aí está o sentido da libertação, do cristianismo, do Evangelho verdadeiro de Cristo, que é muito forte. E Paulo nos convida a subir até o ponto mais alto da história do cristianismo, para que nós possamos entender o real significado do resgate. Do resgate. Daí podemos enxergar todo o plano de Deus e todo o seu desenvolvimento na história da redenção do homem caído. A redenção significa resgate, salvação por intermédio de Cristo Jesus. O capítulo 5 de Romanos, ele é basicamente a história que nos remete a entender que hoje, por meio de Cristo, nós temos paz, nós temos a devida paz com Deus, e também que através da reconciliação nós somos aceitos por Ele. Foi Cristo Jesus quem nos deu, por meio da fé, essa vida na graça de Deus.
quebrando as comportas do inferno e nos dando livre acesso ao Pai. Foi através de Cristo. Aí que podemos entender que a morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Aí podemos entender que Cristo venceu a morte, como está escrito em Coríntios capítulo 15, versículo 55. Onde está a morte, a sua vitória? Aonde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte era o pecado. O poder do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo resgatou o pior homem da face da terra para colocar ele num lugar que ele não merecia estar. É como nós sempre falamos. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Efésios capítulo 2, versículo 14 diz assim. É muito forte. Pois Cristo, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez somente um povo, e destruiu a parede da separação, a barreira da inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, ou seja, que constituía em ordenança para criar em si dos dois povos um só homem. Continua falando, fazendo a paz entre esses dois, gentios e judeus, e pela cruz de Cristo nos reconciliou ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz entre vocês, que estáveis longe, e hoje vocês estão mais perto, pois por eles ambos temos acesso ao Pai, em mesmo Espírito, no mesmo pensamento, no mesmo propósito. A Bíblia diz que nós fomos reconciliados assim. Assim já não somos mais estrangeiros, assim nós não somos mais forasteiros, e hoje nós somos co-cidadãos dos santos. Algumas versões dizem que somos co-cidadãos dos céus e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, principalmente dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal e angular que foi posta para a salvação de todos aqueles que creem. Amém? A Bíblia diz que nele todo o edifício é bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor. E nele também vocês, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. É aquilo que eu acabei de falar no começo do culto. Os profetas invejam a gente hoje, porque hoje nós somos moradas. Deus não precisa mais de uma tenda. Isso que não era ele mesmo que habitava, era a glória. O que Isaías fala no capítulo 6? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu trono e o seu séquito enchia o templo. E quando ele olha, ele vê os anjos ao seu redor voando, todos eles com duas asas, tampando o rosto, tampando suas pernas, e com duas voavam, gritando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Ou seja, estávamos longe e agora estamos perto. Não conhecíamos a Ele, pois agora nos é revelado esse tão grande amor com que nos amou. A Bíblia diz que, pois estando nós ainda fracos, caídos, sem força, sem vigor, caídos e distante da graça, Cristo, no seu tempo, morreu pelos ímpios. No verso 8 que a gente acabou de ler, diz que Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morrendo no seu tempo por nós ainda pecadores. E agora fomos aceitos por Deus, por meio de Cristo Jesus na cruz. É mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. A Bíblia diz que apesar de a gente ser reconciliado com ele, ainda seremos livres do castigo de Deus. Alguma versão diz que seremos livres da ira de Deus. Da ira. Ou seja, seremos salvos da ira vindoura. Amém?
éramos inimigos de Deus. Essa parte foi a parte que me comoveu. Algumas versões dizem que nós somos inimigos de Deus. Outras dizem que nós éramos inimigos de Deus. E fomos reconciliados por Ele pela morte de seu Filho. E agora que se tornamos amigos de Deus, é mais certo que seremos salvos pela vida de Cristo. Agora que nós se tornamos amigos de Deus, reconciliados pela cruz, agora é mais certo, agora eu tenho mais certeza que nós seremos salvos pela vida de Cristo. Antes inimigos de Deus e agora os filhos de adoção. Efésios 2:3 diz que éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com o amor com grande que nos amou, e estando nós mortos em nossos pecados e nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E termina falando, pela graça sois salvos. Pela graça. Algo não meritório, uma obra que nós não merecíamos, nem aqui a gente merecia estar. Como diz Jonathan Edwards, se fosse possível, a terra vomitaria a gente de cima dela, de tanto pecado que a gente comete. É ou não é? Então, quando nós entendemos o centro do Evangelho, o real significado do Evangelho de Cristo, a gente entende que, pela cruz, nós somos reconciliados em Cristo Jesus. Antes, inimigos de Deus. Hoje, filhos de adoção. Antes, filhos da ira. Hoje, reconciliados por meio do amor com o qual nos amou. A Bíblia diz que Ele provou a si mesmo. Tudo que Ele fez foi por amor. Tudo que Ele fez, a Bíblia diz que antes de nós amarmos Ele, Ele nos amou primeiro. Então olha o real significado do Evangelho. Então quando alguém perguntar para você o que é a igreja sem mácula, esqueça, pessoal. É como eu falava para os obreiros ali na questão do evangelismo. Muitas pessoas quando vai falar da nossa igreja, falam assim, não, lá o pastor não cobra dízimo. Só isso, meu Deus do céu. Ela não sabe falar o real significado do Evangelho. Ela não sabe falar o porquê que Cristo morreu, o porquê que Ele morreu, para que Ele morreu, o significado da sua morte. Você fala para as pessoas, porque nós éramos inimigos de Deus. Inimigos. Tiago 4:4, éramos adúlteros e adúlteras. Éramos afastados da cruz. O real significado do Evangelho é Deus, mediante a cruz do seu Filho, resgatar pecadores como nós, sendo os principais. Esse é o significado do Evangelho. Quando alguém perguntar para você a razão da sua fé, eu era filho da ira, eu era inimigo de Deus. Mas hoje eu posso dizer que pela morte de Cristo, muito mais agora, eu tenho certeza que eu sou salvo pela sua vida. Amém, gente? Então guarde essa palavra no seu coração. Esse é o real significado do Evangelho. Que no seu tempo oportuno, Cristo morreu por pessoas que não merecíamos. Que não merecia, mas morreu. E hoje nós estamos aqui para dar glória àquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Vamos ficar de pé? Aplauda Ele bem forte que Ele merece.